ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos aqui na Casa Firjan, e apresento hoje, ao lado do José Luiz Alqueires, mais uma edição do Pensa Rio. José Luiz Alqueires é o presidente do nosso Conselho Estratégico aqui da Casa Firjan e também o curador do podcast, que sempre dá o tom aqui para as nossas conversas, né? Mas hoje, o nosso episódio, a gente vai conversar com um convidado muito especial, que é o economista, professor e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Paulo tem uma longa carreira política, já foi senador, prefeito de Vitória e também deputado federal e estadual. Hoje, ele está comandando a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, que é uma associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais e que logo mais a gente também vai poder conhecer mais detalhes. Então, para a gente dar início a esse debate, como de costume, eu passo a palavra para você, Alqueires. Muito obrigado, Nathani. Muito obrigado, governador e querido amigo Paulo Artung, pela sua presença. Essa palestra se insere num conjunto de palestras no que a Firjan chamou a reflexão sobre o futuro do Estado do Rio de Janeiro, num conjunto de programas chamado Pensa Rio, e que, nesse ano específico, se concentrou nas relações da empresa com a sociedade. Já gravamos outros programas, mas uma coisa que desperta muito curiosidade, a Firjan tem 100 e poucos sindicatos associados, 6.000 indústrias e negócios no Rio de Janeiro, que se associam, têm os benefícios de acesso ao sistema Firjan, sistema educacional, a formação de pessoal, tudo isso que você conhece, mas nós todos que temos uma preocupação com o futuro do Brasil, achamos que as empresas poderiam fazer mais. Ao longo do tempo, as empresas andaram contribuindo muito para campanhas políticas de certos candidatos, e isso era visto como uma forma de participação em candidatos afinados com o ideário da indústria. Infelizmente, a gente viu que muitas vezes não era o ideário da indústria, era o interesse particular daquela empresa que estava norteando o apoio à política. Só que as políticas e as pessoas dependem muito do funcionamento desse complexo todo econômico, das cadeias produtivas, do funcionamento das agências reguladoras, do funcionamento do Estado, da redução da evasão fiscal, da limitação da informalidade, da segurança pública. E nós temos no Brasil, talvez, a melhor experiência de nós sairmos de uma situação extremamente desfavorável, e eu posso falar como poucos, porque quando eu saí, eu virei presidente do Conselho da Espírito Santo Centrais Elétricas, um pouco antes do Paulo se tornar governador. O Paulo conseguiu um milagre, articulando segmentos da sociedade civil, apoios de todos os tipos, para reverter a situação, não só da justiça e da segurança pública no estado do Espírito Santo. Mas hoje, Paulo, eu queria que a gente generalizasse um pouco, a partir da sua visão de Brasil, e em particular também do estado do Rio de Janeiro, que você conhece bem, como você vê possíveis formas, dentro das novas limitações criadas pela legislação, que as empresas possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo político, formando seus quadros, formando suas pessoas, sem uma conotação partidária, mas com aquela coisa romana, né? Interesse na res pública, na coisa pública, quer dizer, num sentimento realmente construtivo, como nós devemos ter da nossa jovem nação. Então, eu lhe dou a palavra, Paulo, das suas primeiras observações sobre isso. Como é que você gostaria de ver as empresas atuando para a construção de um Brasil melhor, mais justo, mais sustentável, com menos desigualdades sociais? Olha, Alqueires, eu acho que a superação, voltando à sua história, a superação da fase das empresas financiando candidatos, né? E a construção
de um processo de financiamento público de campanha, eu reputo como um passo importante, né? Não é completo, porque a estrutura partidária no Brasil ainda é muito precária, né? A vida democrática não faz parte das estruturas partidárias. Assim, você pega fundo eleitoral, o dinheiro é alocado sem muito critério, essas coisas todas, né? Mas eu reputo assim, quer dizer, o passo foi um passo para frente, né? Não foi um passo integral, mas foi um passo para frente, né? E aí você Uhum. pergunta assim, não, se as empresas agora não têm esse papel de financiar candidaturas, candidatos, como é que elas podem interferir na agenda do país, dos estados federados, dos próprios municípios, né? Então, assim, isso é possível? É a sua pergunta. Eu acho que é possível. Estou respondendo positivamente, né? A experiência que nós estamos implementando aqui na IBA, Indústria Brasileira de Árvores, que congrega todos que plantam árvores para fins industriais no Brasil, só para que todos saibam, assim, debaixo do nosso guarda-chuva está a Suzano, está a Klabin, né? Está a Duratex, a Eucatex, enfim, um conjunto de produtores aí. A experiência que nós estamos travando aqui mostra isso, né? Assim, nós permanentemente estamos no debate nacional, né? Aí a pergunta é assim, como é que faz isso sem arranjar atrito, É, né? é, Sem fechar exatamente. portas, né? Exato. Porque você pode entrar no debate e sair esbarrando, É, e ao invés de criar convergências e articulações de bom nível e um debate qualificado, você pode simplesmente criar um movimento meio paralisante, que não dá o passo que precisa ser dado. Então, assim, a primeira coisa é você não partidarizar o debate, né? Isso aí você precisa ter muito cuidado, né? Se eu tivesse que fazer uma fórmula de bolo aqui, eu diria assim, ponto um, não partidarizar. A segunda coisa é não fulanizar, né? Porque quando você acusa uma pessoa, desqualifica uma pessoa, você tem que olhar que, simultaneamente, você está fechando uma porta que pode ser uma porta de diálogo, de negociação, até porque quando você vai negociar, você não negocia com iguais, né? Muitas vezes, lá, quando eu era menino no movimento estudantil, eu achava que eu ia ter um mundo que eu ia negociar com iguais, né? Não é é, assim. Você negocia com diferentes, né? Você precisa claro. ceder, você precisa que o outro lado ceda também para arranjar um ponto de convergência. Então, assim, eu quero responder objetivamente. Tem como as empresas privadas, através das suas associações, organizando isso muito bem, né, ajudar a subir o sarrafo da qualidade do debate público de política e de formulação de políticas públicas. Tem uma É, outra coisa que pouca gente dá valor, né? O Brasil, muitas vezes, tem muita narrativa e poucos dados, né? Assim, tem muita conversa, muito gogó, mas na hora que você precisa de um estudo para é, comprovar cientificamente que tal caminho é o caminho melhor, você não tem, né? E olha que nós temos uma base de academias de muito bom nível, né? Diversificadamente em vários estados federados. Quer dizer, então você tem gente com capacidade de estudar as coisas, né? Isso é muito importante. Eu acho que as empresas, as suas associações, podem prover estudos que mostram que uma coisa não fica de pé com o tempo e mostra que outra tem consistência, mostra experiências em outros países, né? Porque a gente não precisa reinventar a roda, grosso modo. é, A gente precisa colocar a roda para rodar, de preferência consumindo menos e produzindo mais, né? Porque esse é um desafio para um país como o nosso, um país que tem perfeito. carências econômicas, que tem uma desigualdade de distribuição de renda brutal. Então, assim, a minha visão é que tem lugar para fazer a coisa bem feita. Eu acho que, quer dizer, não precisa nem de um lado do extremismo, de ficar brigando com as pessoas, né? Dando murro na mesa.
nem também uma passividade de ficar assistindo coisas indo numa direção errada e você de braços cruzados ali, não querendo esbarrar em ninguém. Eu acho que tem jeito de fazer a coisa bem feita e eu acho que a nossa experiência aqui é boa, né? E, de certa forma, você vê muitas associações de setores econômicos estão vindo nos visitar, né? E conhecer a nossa experiência, a nossa estrutura. Nós trabalhamos aqui com um quadro técnico muito qualificado, sabe, Alqueires? São doutores que trabalham aqui na área de sustentabilidade, na área florestal e assim por diante. É gente com capacidade de É, entrar num debate e ajudar a evolução de um é. debate. Então, eu acho que são esses elementos, né? Eu vejo, Paulo, muito interessante a sua resposta, especialmente também eu vejo que a sua associação, a EBER, conseguiu uma coisa muito interessante, que é representar um setor que, ao mesmo tempo, tem um interesse setorial, mas cujo interesse setorial é global. Esse interesse é um interesse, vamos dizer assim, de benefício não só do presente ou do futuro ou da causa da sustentabilidade, e isso certamente ajuda, ao lado disso que você soube convencer que a associação tem que ser um lugar de conhecimento. Trazer os PhDs, trazer quem estuda, parar de narrativas e mostrar pesquisas, mostrar resultados. A minha experiência é que as associações setoriais, elas foram ficando muito setoriais mesmo, em procurar a defesa dos interesses dos seus membros, e é algo que a gente vê hoje perversamente na área energética, por exemplo. O pessoal das eólicas conseguiu subsídios e outras coisas, que o Brasil certamente tem uma capacidade eólica muito acima da capacidade de absorção da energia eólica intermitente. A solar, idem. O Brasil tem um excesso de geração hoje, mas não utilizável, porque a transmissão não é acessível para elas todas. E pior, o sistema não opera de uma maneira que possa despachar essas cargas inteligentemente. Aí eu te pergunto o seguinte: eu espero que essa lição caia na cabeça dos empresários e eles entendam que é do maior interesse deles um sistema harmônico, que eles compitam dentro de uma maneira isonômica que leve a energia a ser de melhor qualidade e tudo isso. Ora, aí eu pergunto assim, será que não seriam as organizações não setoriais, tipo a Firjan, as associações comerciais e mesmo associações, vamos dizer, o mundo, ele não é mais aquele mundo da Revolução Industrial. A humanização, a integração, a visão holística que o IBAR defende, a sua associação defende o que eu gostaria que todas, até não setoriais, defendessem. E elas se recusam, passam a ser, assim, vamos dizer, organizadoras de lobbies setoriais. Então, como botar na cabeça dessa gente, que é um motor da economia, pensar no todo e não pensar em si? Você tem alguma receita aí? Eu acho que a experiência nossa, ela nos ajuda a empurrar o barco na direção certa, para Certo. assim, né? O momento em que o país desandou e foi parar na hiperinflação, era um momento em que você tinha os interesses pontuais prevalecendo em relação ao interesse maior da nação, do funcionamento do país e assim por diante. Nós demos com os burros na água. A soma desses interesses não cabe Não na dá, não nossa, dá. na nossa realidade, nos nossos É, orçamentos e assim por diante. Então, isso aí acaba virando um tropeço nas próprias pernas, né? Então, sim. assim, eu fiquei te ouvindo e pensando assim na questão da emergência climática, né? Assim, e que aí eu saio para uma coisa muito ampla hoje no desafio da humanidade, né? Você vê assim, não tem solução unilateral para um problema como esse, né? Você vê um problema É, planetário. Eu, quando vi aquelas equipes nas Olimpíadas desfilando, 200 e tantas nações desfilando, eu ficava pensando na questão do clima, né? Nós é, precisamos criar um nível de coordenação entre essas 200 e tantas nações que estão aqui celebrando umas Olimpíadas. Elas precisam ter capacidade de
assumir compromisso, transformar compromisso em realidade, coisa que nós não Isso. conseguimos ainda. Nós estamos muito É, atrasados nessa tarefa, né? Mas, assim, do ponto de vista dos ensinamentos, vou colocar no plural, eles jogam nessa direção. Assim, é possível uma evolução? Eu acho que é possível uma evolução, desde que a gente exerça a liderança. Assim, as máquinas, né? Eu olho essa máquina aqui, olha, essa é, máquina é maravilhosa, né? é, Mas ela não nos substitui. A gente tem que ter clareza disso. Nós precisamos de líderes. E os líderes precisam ter a capacidade de arregimentar pessoas, convencer pessoas, encaminhar pessoas na direção certa. Então, assim, eu acho que aí é um papel de liderança, Alqueires. Assim, e não adianta olhar para o umbigo e para o dedão do pé, né? Tem que olhar para o horizonte, onde está o futuro, onde estarão as futuras gerações operando a realidade lá na frente e é, assim por diante. Então, mas é. aí é a concepção de cada um, né? Não, Paulo, eu acho que é um grande ensinamento esse que você está passando a todos os empresários, que costumam ter um pensamento, e é altamente compreensível, mas imediatista. Eles realmente têm que ver o ponto futuro, como dizia aquele técnico de futebol, eles têm que ver o ponto futuro e ajustar as coisas para chegar lá. Você vê assim, já nos surpreende positivamente, não só grandes líderes empresariais, né, que É, são grandes acionistas de é, grandes grupos econômicos, mas a gente já vê um grupo grande de CEOs de empresa que vão a público debater questões que não são questões específicas daquela empresa, se ela vai dar lucro, se ela vai pagar aos acionistas X, Y, Z. Estão preocupados em ver questões assim de modernização do nosso país, das instituições brasileiras, das leis brasileiras e assim por diante. Então, tem muita coisa agarrada no passado ainda, aonde a soma das partes não cabiam, né? Mas tem muita coisa já operando no presente para construir futuro no nosso país. Eu sou otimista, não é só que eu olhar boas associações, temos boas associações, é. a IBA é uma delas. Agora, temos bons líderes empresariais no Brasil. Perfeito. Eu queria concordar com isso. Estão surgindo os líderes. Estão surgindo. Estão surgindo os líderes. Então, o que eu vejo como dificuldade do interesse, não é do interesse, da competência individual, da liderança, das pessoas para as paredes, é você criar culturas organizacionais humanizadas, culturas organizacionais sustentáveis, culturas organizacionais éticas. Isso se constrói com líderes que tenham essa mesma característica. Então, Paulo, eu te pergunto, governador, o seguinte: será que essas associações todas não deviam bater mais nessa tecla? Porque o empresário ele sabe fazer o curso de pós-graduação, de gerência de projetos, de administração por objetivos, as técnicas todas, mas de um modo geral, eles nem sempre eles têm esse olhar mais humanizado, com a visão do social e, como você aponta muito bem, com a visão do tempo, não é? Eu estou muito estudando agora como acabar com a subhabitação no Rio de Janeiro. E se você divide o problema por 20 e fala assim, vamos acabar em 20 anos, é perfeitamente possível. Agora, se quiser acabar a Rocinha até o fim do ano, não dá, né? Como se promove aí. Então, essa coisa, cada coisa em seu tempo, como construir isso, eu vejo que é um tipo de qualidade que os empresários ainda não perceberam, que é deles que depende o futuro do nosso país. Eles precisam. Aquele grande historiador, o Niall Ferguson, diz que o grande motivo do pequeno Ocidente tem 10% da população mundial mandar na economia nos últimos 200 anos foi a invenção da empresa, que no Oriente não tinha. E a empresa organizou a Europa, organizou a conquista do Novo Mundo e depois dominou, em alguns casos, perversamente, o resto do mundo. Então, eu te pergunto o seguinte: tem algum pulo do gato, alguma coisa que a gente possa falar para esses empresários humanizarem as suas empresas, sustentabilizarem as suas empresas? Acho que tem um pulo do gato. Eu já de certa forma, toquei nesse assunto. Assim. Se nós estamos Sim, num tempo
ao mesmo tempo, desafiador, né? Você vê que você tem um conflito aí dos Estados Unidos com a China que afeta todo mundo. Estamos com duas guerras graves, né? Dois conflitos graves no mundo. Você tem aí um processo inflacionário no mundo que subiu novamente o preço do dinheiro no mundo. Isso para países em desenvolvimento como nós é um problema grave, nós sabemos disso. Então, nós temos desafios no mundo, mas nós temos oportunidades, né? Quer dizer, é um mundo de choque tecnológico impressionante. É aquilo que eu falei, as máquinas são maravilhosas, mas nós precisamos de gente. Nós precisamos de gente treinada, né? As habilidades de um líder empresarial há 30 anos atrás eram muito diferentes das habilidades de um líder empresarial de hoje, né? Hoje tem que conviver com o desafio da diversidade, né? Hoje tem que conviver com o desafio de conseguir autorização da sociedade para a empresa tocar para frente, né? Quer dizer, você não é simplesmente uma autorização do órgão ambiental ou do órgão Não, de saúde pública, você precisa de uma autorização da sociedade. Então, quer dizer, o que eu vejo, Alqueires, que é o pulo do gato? O pulo do gato é formar gente, né? Formar perfeito, gente. perfeito. Por isso que, por exemplo, eu trabalho na IBA, eu tenho 2 trabalhos voluntários. Importante eu dizer isso aqui. Um é no Renova BR. O Renova BR é uma plataforma de formar líderes para a política brasileira. Não é só para ser deputado, vereador, prefeito, senador, governador. É para formar para ser líder dentro das organizações públicas do nosso país. Você já vê hoje ex-alunos do Renova sendo secretários de Estado, secretários municipais e assim por diante. Então, esse é um trabalho voluntário que eu participo, porque eu acredito nisso, né? Perfeito. Eu tenho um outro trabalho voluntário de uma organização que o Armínio Fraga criou, chamado IEPS, Ah, que é, na verdade, para discutir políticas na área de saúde, saúde. né? Você tem muita gente do mundo empresarial que colocou dinheiro na área educacional do país, ok. Mas pela primeira vez nós temos um instituto estudando saúde no país, que é um outro desafio. Eu estou lá, é um outro trabalho voluntário que eu faço. Quer dizer, você está aqui formando gente de um lado e melhorando o desenho de política pública do outro. Assim, isso tudo tem mão empresarial, né? Quer dizer, o ideal do futuro do Renova é o Renova contagiar as fundações partidárias, né, que tem dinheiro Isso, público lá. isso. Renova são doações privadas, é bom dizer aqui. Nas fundações dos partidos tem dinheiro público, e essas fundações deveriam estar recrutando meninas e meninos assim, para formar liderança. Não é formar no programa A ou programa B, não. É formar para as diversas divisões de mundo e para melhorar a qualidade do debate, os desenhos de políticas públicas a partir de evidência, de dados e assim por diante. Então, assim, de certa forma, nós precisamos aí de uma espécie de Renova BR para a formação de novos líderes empresariais no país, né? Mas eu volto a dizer, tem, tanto na política brasileira, uma nova safra de líderes entrando, e isso é muito bom, como na área empresarial brasileira tem uma nova safra de bons líderes, de líderes contemporâneos do nosso tempo, com olhar para o futuro, entrando e assumindo funções muito importantes. Então, assim, precisamos de mais lideranças, mas também não estamos assim completamente desguarnecidos nesse momento. Mas o pulo do gato, eu digo a você, o pulo do gato é formar a liderança. Para os empresários que vão ouvir isso, ou que vão depois ler o livro, não um pulo, 2 pulos, e esses são muito importantes. Um é a formação do líder, que não precisa entrar na vida pública, não. Ele pode ser o líder empresarial dentro da empresa, mas é que o perfil do dirigente da empresa tem que ser muito mais completo, muito mais humano, muito mais culto, muito mais sensível.
Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, se não te mando, umas declarações do Papa sobre isso, sobre a importância dos empresários lerem ficção, lerem literatura. E eu tenho declarações muito semelhantes do Obama de 2015, portanto, 9 anos atrás. E dois grandes médicos psiquiatras, que são amigos aqui num círculo de debates que eu participo, brigam há muito tempo por ter uma cadeira de literatura de ficção também nos cursos de psiquiatria, que eles dizem, Alqueires, ninguém trata melhor o sofrimento, o ciúme, a angústia, o desejo, o prazer, a vontade de poder. Os romancistas, os livros de administração, eles são muito higiênicos. Eles organizam como se os homens fossem 100% racionais e nada emocionais. Mas, Paulo, muito obrigado. Eu vou passar para a Natane, se você nos Claro, disponibiliza mais um tempinho. um Vamos prazer. lá, Paulo. Bom, você estava falando então dessa questão das habilidades que um líder precisa ter, né? E a gente sabe que hoje a responsabilidade com o meio ambiente, com a sustentabilidade, já não é mais um diferencial, é um pré-requisito, né? E nesse contexto, eu queria pedir para você falar um pouco sobre como é o trabalho aí da IBA, né? Que é, então, reforçando a Indústria Brasileira de Árvores. E o que vocês têm feito hoje no sentido de proteger a nossa floresta? Acho que seria legal a gente abordar isso aqui também. Legal. Quer dizer, esse é um setor, acho que a Alqueires também vai gostar muito de ouvir isso. Esse é um setor, entre outros no Brasil, que deram certo, né? Muita coisa deu errada no país. E muito dinheiro foi colocado em coisas que deram errado repetidas vezes no nosso país. Esse é um setor que deu certo. É um setor parecido assim, com a experiência da Embraer, da WEG Motores, por exemplo, do agro brasileiro, né? Assim, a gente lembrar, há 50 anos nós éramos importadores de alimentos, hoje nós alimentamos quase 10% da população planetária, quer dizer, é uma mudança fundada em formação de pessoas, em tecnologia, na fundação de uma agricultura tropical, né? Que é diferente da agricultura desenvolvida na parte norte do hemisfério, né? Então, assim, essa é a primeira observação que eu faço. Assim, esse é um setor que deu certo. Queria fazer uma outra observação que eu acho legal para esse ambiente. Assim, o que esses setores que deram certo no Brasil têm em comum? Primeiro, muito trabalho na área de ciência e tecnologia, muito trabalho na formação de capital humano, de gente, de recursos humanos, e muita disposição para abrir mercados mundo afora. Ou seja, se eu olhar essas coisas que deram certo, elas têm esses três vetores. O setor de árvores cultivadas para fins industriais passou por essa experiência interessante, né? Assim, pegou avião e foi para o mundo abrir mercados. Os produtos desse setor hoje, que é ele é o quarto na balança do agro brasileiro, em termos de produção de divisas para o país. Os produtos desse setor estão na Ásia, estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, estão no México e assim por diante, estão no mundo inteiro. O setor já tem mais de 2 bilhões de clientes no mundo. Assim, é um número robusto. É um setor que planta por dia no Brasil, os brasileiros não sabem disso, planta 1.800.000 árvores por dia. Pensa o que são 1.800.000 árvores por dia. Aí você olha assim, ele trabalha numa área de terra de 10 milhões de hectares, aproximadamente. Deixa eu fazer uma comparação aqui para que os que nos assistirem possam comparar. A pecuária no Brasil ocupa 160 milhões. Vou repetir, a pecuária ocupa 160 milhões. Esse setor que eu represento, 10 milhões de hectares. Mas olha a diferença em relação a outros setores de uso da terra. Ele usa 10 milhões de hectares para plantar, colher e replantar, mas preserva uma área de mais de 6,9 milhões de hectares de reservas nativas, né? De florestas nativas nessas propriedades.
que é isso? Que área é essa que o setor preserva? É uma área maior do que o Rio de Janeiro, do que o estado do Rio de Sim. Janeiro. Assim, para a gente ter uma noção no mapa do Brasil o que isso significa, né? É um setor que foi visionário, porque antes das normas que nós estamos convivendo, normas internacionais que nós estamos convivendo hoje, ele foi buscar certificação internacional em rígidos processos de certificação ambiental, social, né? Por isso que toda a cadeia produtiva é rastreada, né? Hoje, rastreabilidade, que é uma questão central, por exemplo, o mercado europeu, sabe, essa cadeia produtiva, você sabe de onde vem a madeira que está sendo processada ali, que vai virar celulose, depois papel, celulose e depois roupa, né? Poucas pessoas sabem que viscose vem da árvore cultivada, né? Se vem da celulose solúvel, né? Vai virar essa mesa, né? Você pega uma árvore cultivada, ela vira essa mesa aqui. Você imagina assim o impacto do setor. O setor está crescendo muito no Mato Grosso do Sul. Você vai lá e vê pastos de baixa produtividade sendo substituído por árvores cultivadas. Olha o serviço ambiental que essa mudança, que essa conversão provoca, né? Você tem uma árvore Fantástico. cultivada, ela ao crescer, ela sequestra e estoca carbono, né? Uma máquina de sequestrar e estocar carbono, quer dizer, que é tudo que nós precisamos na questão climática, assim, nós estamos vivendo na atualidade, quer dizer, é um setor que cresceu muito, assim, a carteira de investimento do setor, Natane, passa de 80 bilhões para os próximos 3 anos, é uma das carteiras de investimentos mais expressivas do setor privado brasileiro. O setor está inaugurando uma planta industrial lá em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, agora, da Suzano, que é a maior do mundo, né? Sim, é estado da arte e assim por diante. Então, assim, eu acho que falar do setor assim, é uma coisa legal porque é uma coisa que ilumina caminhos que nós podemos seguir, né? Para a gente fechar, eu sei, assim, é muito legal ouvir o Paulo, porque ele tem uma visão bem otimista sobre o nosso país, assim, não deixando de encarar os problemas, né? E aí, aproveitando esse embalo, eu li uma coluna sua, Paulo, recentemente, que você publicou, onde você fala que se tivéssemos hoje que elencar os países com maior potencial de crescimento na atualidade, o Brasil com certeza estaria entre os mais bem posicionados, né? E eu acho que na sua resposta anterior você respondeu o porquê disso, mas queria que de repente você explorasse um pouco mais ainda, né? Por que que a gente tem todo esse potencial e como a gente pode usar ele aí para ajudar no nosso desenvolvimento? Assim, quer dizer, o maior desafio que nós planetários estamos vivendo é a emergência climática. Enfrentar a emergência climática é mudar a matriz energética do mundo, né, que está assentada basicamente em combustíveis de origem fóssil, né? Quer dizer, aí você olha assim, precisa de energia limpa. O mundo precisa de energia limpa, quase o título de uma matéria, né? Sabe? O Brasil, o Brasil tem uma matriz energética com, com características muito boas, né? O Brasil tem uma experiência em biomassa que nós brasileiros valorizamos pouco, e é espetacular, né? Inclusive É, nós aqui no setor temos uma experiência de biomassa florestal, né? Que hoje move as nossas indústrias, né? As sem nossas dúvida. indústrias já são movidas por energia limpa em mais de 86%, vindo da biomassa florestal, né? Então, assim, nós temos uma matriz energética diferenciada, temos uma experiência em biomassa que é notável, que é muito útil para o Brasil e pode ser muito útil para o mundo. Nós temos, nós temos vento em algumas regiões, particularmente no Nordeste. Eu estou falando de energia eólica, assunto já tratado pelo Alqueires, com outra vertente. Nós temos sol, eu estou falando de energia solar, né? Quer dizer, então, assim, nós temos como prover uma necessidade do mundo. Então, uma coisa assim, Natane,
Segunda vertente, o mundo precisa de alimentos, no presente e no futuro. A população está crescendo. As pessoas olham para determinadas regiões onde a população está decrescendo no mundo, mas o mundo como um todo tem lugar que a população está estacionária, tem lugar que a população está decrescendo e tem lugares que a população está crescendo. Então, a população ainda vai crescer até 2050 significativamente. O mundo já precisa de alimentos hoje, precisará mais. Aí eu faço uma pergunta aqui que poucas pessoas têm conhecimento. Qual lugar do mundo, sem guerra e com segurança jurídica, nós temos aí coisa próxima a 80 milhões de hectares de terra já antropizada, com algum nível de degradação, mas passíveis, não toda, mas boa parte dela, passíveis de conversão para você produzir grãos, alimentos, produzir fibras e produzir energia, que eu me referi anteriormente, né, da biomassa. Então, assim, quer dizer, eu reputo assim, que o Brasil tem condições hoje que são inegáveis. Tem dever de casa para fazer? Na minha visão, tem dever de casa sério para fazer. Precisa combater a ilegalidade no nosso país, nos biomas brasileiros, particularmente no bioma amazônico, né? Estou falando de desmatamento, estou falando de grilagem, estou falando de garimpo ilegal e assim por diante. Tem um dever de casa na questão fiscal. Nós temos um fiscal muito desorganizado, ele precisa ser organizado, mas nós temos oportunidades em cima da mesa que são extraordinárias. Por isso que quando eu falo que se a gente pegar os 10 dedos das mãos e olhar os 10 países com maior potencial, nós estamos entre os 10, estamos bem colocados entre os 10. O desafio é transformar esse potencial em atividade, emprego, renda, vida melhor, principalmente para os nossos jovens, né? Que você, como eu disse anteriormente, olhar para o futuro e ter esperança. Então, assim, eu tenho otimismo com o Brasil, acho que a gente está numa rota aí interessante. Fizemos reformas que não são reformas fáceis de fazer, as pessoas... a reforma da Previdência não é fácil, a França tentou fazer, e nós vimos agora recentemente a dificuldade na França. Fizemos reforma trabalhista. Isso é moleza. Não é moleza. É uma reforma difícil de ser negociada. Quer dizer, melhoramos marcos regulatórios como o do saneamento no país. Quer dizer, fizemos uma reforma da autoridade monetária no Brasil bem sucedida, que chegamos à independência do Banco Central, que tem jogado um papel importante. Então, assim, nós também fizemos dever de casa. Temos muitos a fazer. Temos que melhorar o setor público brasileiro, reformar o setor público brasileiro, melhorar a educação básica do Brasil, melhorar a segurança pública, que é um grave desafio no nosso país, né, e grave desafio no Rio de Janeiro. Quer dizer, temos dever de casa para fazer. Então, assim, mas minha visão, quando eu olho todo no mundo, é que nós temos oportunidade. Não pode deixar sair entre os dedos, como diz o Roberto Campos, né? E para não sair por entre os dedos, para não perder a oportunidade, nós precisamos de líderes, né? Por isso aí, quer dizer, eu disputei 8 eleições, exerci 8 mandatos. Quando decidi não disputar mais eleições, as pessoas falam assim, você decidiu sair da política? Não, nada disso. Eu decidi não disputar mais eleições. Da política eu não saio nunca, né? Da militância, de buscar caminhos, de debater o país, isso eu não saio nunca. Quando eu também decidi por esses trabalhos voluntários de formar gente, de participar da formação de políticas públicas adequadas, porque eu acho que todos nós temos um papel nessa construção do nosso país, e nós precisamos de bons líderes para isso, né? Para que a gente possa dar um salto, né? Parar com essa história de país do futuro que nunca chega e frustra todo mundo, e a gente começar a ser no presente, no dia a dia, sabe? A construção de uma realidade melhor. É isso que é a minha pregação constante. Paulo, que declaração admirável de otimismo, não vazio, mas de otimismo fundado numa experiência, fundada numa solução
para que ele se materialize, a formação de líderes, a formação de empresas, a melhoria das suas associações, o relato que você fez de conquistas que frequentemente a gente esquece, e conquistas feitas num ambiente democrático, não é, Paulo? Que é muito mais difícil. Você vê, derrubamos a hiperinflação, o Plano Real, que está em exatamente. aniversário esse ano, você imagina, Exatamente. foi construído na democracia, né? Na democracia. Então, toda essa relação de conquista, o ambiente democrático é talvez o ambiente mais difícil para você implantar mudanças, porque você, a cada uma delas, todo o entrechoque de interesses particulares estão presentes, as soluções têm que ser negociadas, nunca é a solução ótima para uma das partes, mas sim a solução possível para o conjunto delas. Diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Exatamente. E dessa maneira, quer dizer, nós estamos estruturando o Brasil para esse pulo. E, especialmente, essa formação de quadros que você diz, né? O americano diz all about people. É tudo é em torno das pessoas melhores, a educação, né? O foco, os valores éticos melhorarão tudo. Eu deixo, então, Nathani, para a gente fazer as despedidas. Muito obrigado por mais essa sua participação. Paulo, quer mandar alguma mensagem ainda? Parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo, de debater questões que são importantes para o Rio de Janeiro, importantes para o Brasil, e lembrar sempre que para o Rio de Janeiro ser feliz, o Brasil precisa andar bem. E para o Brasil ser feliz, eu quero dizer que não é porque eu tenho 2 netos no Rio, não, mas o Rio de Janeiro tem que estar também num bom caminho. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. E deixar aberto o convite para você visitar a Casa Firjan quando estiver aqui no Rio. A gente sempre tem eventos com pautas super legais, ESG, enfim, você é sempre mais do que nosso convidado, né, Alqueres? Então, agora encerrando mais essa edição do Pensa Rio, com a participação do Paulo Artung. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você que está nos ouvindo tem alguma sugestão para abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. E também pode acessar o nosso Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima edição.